Diz assim a palavra do Senhor, no Salmo de número 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que aos teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me como isopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim o teu espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Eu quero ler e finalizar aqui essa leitura. Não me lances fora da tua presença e não retira de mim o teu Espírito Santo. Eu quero orar. Pai, eu te louvo e te engrandeço, Senhor, aqui nesse lugar. Senhor, maravilhoso é o momento de nós podermos estarmos na tua presença. A tua presença, Senhor, ela é insubstituível nos nossos corações. E assim como essa palavra, não retire o teu Espírito Santo de nós. E é que esse Santo Espírito esteja agora, Senhor, desenrolando o que o Senhor tem para nós através da sua palavra nessa noite. Nós confiamos sempre em ti, e somente em ti nós podemos confiar, porque o homem, Senhor, é errôneo, mas o teu Espírito Santo é reto, e as tuas misericórdias, elas estão de geração em geração, no nome de Jesus, amém. Pode sentar, igreja. Eu estive durante uma viagem de 10 dias, irmãos. E quando eu saí daqui, eu saí com um propósito, primeiramente, de dar o curso de servo numa congregação lá nos Estados Unidos, em que minha cunhada congrega. Só que eu não pensei que ela seria, compartilhava com o pastor Walter, uma viagem tão missionária. O Senhor me permitiu passar em algumas comunidades de brasileiros nos Estados Unidos. E algumas coisas me chamaram muito a atenção nessa viagem. Primeiramente, testemunho de pessoas que, como nós sabemos, saem do Brasil com promessas de Deus e com um sonho americano de ter uma vida melhor sucedida do que aqui no Brasil. É uma realidade, é um país economicamente melhor, de maiores possibilidades, uma economia melhor. Então, uma pessoa com um salário básico como o nosso, consegue desfrutar de uma vida melhor naquele país. Então essas pessoas, elas saem daqui muito motivadas, impulsionadas em vencer na vida e falar assim: eu vou dar um futuro melhor para os meus filhos. As comunidades que eu passei são formadas, na sua grande maioria, de brasileiros crentes, que saíram daqui do Brasil crentes, que vão para lá. E assim também conheci muitas igrejas naquele lugar, idealizadas, abertas por brasileiros, com pastores brasileiros.
E da mesma maneira que encontrei brasileiros com uma vida muito melhor daquelas que tinham aqui, eu também encontrei igrejas em situações totalmente controversas, daqueles homens e mulheres de Deus que saíram daqui. Homens e mulheres de Deus que saíram daqui do Brasil, numa situação financeira pior, chegaram lá e melhoraram. Mas em contrapartida, homens e mulheres de Deus que saíram aqui do Brasil, cheios da presença do Senhor, se depararam e chegaram lá com igrejas sem uma presença de Deus e um avivamento tão maravilhoso como nós temos aqui. E me deparei com igrejas às vezes grandes, mas vazias. E não somente vazias de pessoas, mas também vazias daqueles brasileiros que saíram daqui cheios da presença, mas que chegaram lá e mudaram o seu foco. E eu fiquei me perguntando, eu dizia assim: será, Senhor, que somente é porque as pessoas chegam lá e começam a deslumbrar de uma vida financeira melhor e se esquecem da presença do Senhor? O fato é, irmãos, que eu me deparei com algumas situações de pessoas que, quando eu cheguei, me deram um abraço tão forte e dizer como eu sentia falta disso, de um abraço aqui nesse lugar. Irmãos, nada e ninguém pode substituir a presença do Espírito Santo na vida de alguém. Nenhum sonho americano realizado, nenhuma conta bancária recheada pode substituir a presença do Espírito Santo e de um irmão do teu lado para te ajudar no momento em que você precisa. Mas o fato é que, com o passar do tempo, a frieza ela vai entrando no coração, e a presença do Senhor ela vai desaparecendo. E eu dizia assim: Senhor, mas será que a presença do Espírito somos nós que perdemos? Assim como a unção ela é derramada pelo Espírito sobre alguém, e alguém fica cheio da presença, essa presença ela é retirada. Mas de uma coisa é fato, irmãos, e é perceptível, que ninguém pode ser feliz sem a presença do Espírito Santo de Deus. De uma coisa eu chego à conclusão, de que nós, hoje, no Brasil, nas nossas igrejas, ou pelo menos nessa, graças a Deus que congregamos, nós vivemos no céu, com a presença do Espírito Santo de Deus. Por isso a primeira coisa que eu quero te dizer, meu irmão, você que está aqui nessa noite e você que me ouve, glorifique a Deus pela presença do Espírito aqui nesse lugar, e não perca a sua oportunidade de se acercar a esse Deus enquanto Ele está na casa. Eu comecei a falar com Deus nessa viagem, e eu disse: como podemos nós permanecer com essa presença? Então, se eu vou para a Bíblia, eu vejo algumas coisas. O primeiro é que parece com o tempo, e nós estamos chegando ao final de um ano, como aqui já foi falado, e às vezes nós chegamos no final do ano sempre com as nossas forças terminando, e nós falamos: eu quero que esse ano ele já termine, porque quem sabe o ano que vem eu vou começar com toda a minha força. No ano que vem eu vou me dedicar à oração. No ano que vem eu vou me dedicar à palavra, eu vou estudar a palavra. No ano que vem eu serei mais crente do que eu fui esse ano. No ano que vem eu vou me dedicar ao meu casamento, assim como eu me dediquei antes. O ano que vem eu não vou deixar frieza espiritual entrar no meu coração, assim como eu permiti que ela entrasse.
Mas eu não consigo entender algumas coisas. Eu refletia isso nessa viagem. Como pode alguém que experimentou milagres, presenças, pastor Walter, do Espírito Santo, de falar em línguas, de ter vontade de passar períodos a sós com o Senhor em oração no monte, ou assim como foi falado aqui, dentro de um quarto, de ter um desejo de abrir a palavra e dizer: fala comigo, Senhor, através dessa palavra. O que faz uma pessoa ver o mar vermelho aberto, assim como o povo de Israel, de uma forma milagrosa, vê de um lado o mar aberto, peixes de um lado, o outro, e você passar os teus pés em seco para uma terra de esperança do outro lado, longe de um Egito, de uma perseguição de Faraó, para entrar na presença de um lado, do outro lado daquele mar, para ver milagres, de você não precisar trabalhar, mas ver o maná ser derramado aos seus pés, todos os dias, vivendo de um favor de Deus, você e a sua família alimentado por Deus. O que faz um povo cultuar e comer maná de um dia, e no outro dia dizer: estou cansado desse maná, e ter saudade do Egito novamente. Como posso eu ver o milagre de Deus na minha vida, me colocando num outro lado, e rejeitar o maná pouco tempo depois? O único fator que eu encontro é que essas pessoas não tiveram mais a presença do Senhor com elas. E eu olho para uma criança e eu falava com Deus, eu dizia: como pode isso, Senhor? E o Senhor me fazia eu ver a minha filha Radassa. Eu vou usar uma parábola aqui, usando a vida dela. Pai, eu quero assistir de novo o filme do Spirit. Mas filha, você já assistiu ontem, anteontem, não quer que o papai coloque outro desenho? Ela fala: não, eu quero assistir o Spirit. O Spirit é aquele cavalo selvagem, aquele desenho você deve conhecer. E assiste uma vez, e assiste duas, e assiste três, e a alegria é a mesma do filme. E o Senhor falava: a igreja tem que voltar a ter o coração de uma criança, de vir ao culto uma vez e a alegria ser a mesma, ver o segundo culto e a alegria ser a mesma. Ei, meu irmão, nós temos que vir à presença do Senhor e ser como uma criança, ver o mesmo filme sempre, mas a alegria tem que ser sempre a mesma, porque a presença do Espírito é o que traz alegria aos nossos corações. Mas por quê? Nós temos declínios espirituais, a chegar um momento da presença desaparecer da nossa vida. Perceba, capítulo 34 do livro de Êxodo. Moisés sobe ao monte, pastor Walter, desce cheio da presença de Deus. Tinha passado 40 dias e 40 noites orando na presença do Senhor. O Senhor enche aquele homem com a sua presença, de uma forma tão grandiosa, que diz que o seu rosto resplandecia. Pasme, diz a Bíblia, que quando Moisés desce, ele não sabia que o seu rosto resplandecia. Livro de Juízes, capítulo 16, verso 20. Conta a história de Sansão. Um homem cheio da presença de Deus. Uma força incomparável dentro dele para lutar, para enfrentar todos os inimigos. Ele sabia que Deus era com ele.
Só que quando ele deseja algo que não era do coração de Deus para a sua vida, quando ele se deita com Dalila, no outro dia pela manhã, Dalila diz assim a Sansão: Sansão, os filisteus vêm contra ti. E ele diz: da mesma forma que eu vencia a esses filisteus, hoje eu vencerei novamente. E termina o versículo 20 dizendo: mas Sansão não sabia que a presença do Senhor já não estava mais com ele. Eu entendo uma coisa com isso, irmãos. Eu estar na presença hoje e eu não estar amanhã é uma linha muito fina. Porque tanto Moisés disse que a unção era tão grande de Deus na vida dele que ele não percebia. Mas a mesma palavra do Senhor disse: quando o Espírito do Senhor saiu de Sansão, ele também não tinha percebido. Porque você estar em Deus e não estar em Deus é algo muito fino. E o Senhor me levava para a história de Saul, um rei muito conhecido, o primeiro rei de Israel, escolhido por Deus para destruir os amalequitas e para que o povo de Deus vivesse de uma maneira grandiosa na presença do Senhor. Diz a Bíblia no capítulo de número 15, e é muito interessante isso, que o grande rei Saul só tem 5 capítulos da Bíblia falando que ele estava na presença do Senhor. 1 Samuel conta a história. Diz que Saul foi o escolhido pelo Senhor para destruir os amalequitas. E disse que quando ele é ungido a rei, o Senhor diz para ele: olha, Saul, vai e destrua todos os amalequitas, os bois, homens, mulheres, crianças, bois, ovelhas, tudo. E diz que Saul era homem de guerra, guerreiro, forte. Ele foi para aquela batalha e saiu vitorioso. Mas diz a palavra do Senhor que ele destruiu todos, não todos, quase todos. Perdoou alguns e pior, trouxe o melhor das vacas e das ovelhas dos amalequitas para dentro de Israel. E diz a Bíblia, no mesmo capítulo, em que ele tinha sido ungido rei para uma grande missão, no mesmo capítulo diz o Senhor: eu rejeito a esse rei, porque ele desobedeceu a minha palavra. E disse: Samuel, eu rejeitei a Saul, e unja a outro homem como rei no seu lugar. Saul estava no trono, mas a autoridade já não estava mais com ele. E no mesmo capítulo da glória, para a desgraça, porque saiu do propósito que Deus tinha para ele. Estar na presença e perder a presença, queridos, é um ato de desobediência ao Senhor. Então eu quero te trazer um alerta para esse ano de 2023. Reflita por 2022. Mas entenda uma coisa: que somente a presença do Senhor é o que dará para ti o melhor que o Senhor tem para a sua vida. Somente o Senhor. E diz a Bíblia que Saul foi rejeitado. Então eu encontro algumas tenuâncias na vida de Saul, que demonstraram que a presença do Senhor já não era mais com ele, mesmo que ele não soubesse. Então eu quero trazer isso para você nessa noite.
parâmetros que vão te fazer saber se o Senhor está contigo ou já não está mais contigo. Logo após a esse episódio, diz a Bíblia, primeiro, que Saul, ele era atormentado por espíritos. E diz a Bíblia que ele precisava que Davi, não vou entrar na história de Davi, tocasse hinos de adoração, para que aqueles espíritos parassem de atormentar aquele homem. A primeira coisa, e o primeiro grau do termômetro, quando começa a esquentar, para você saber se você está com uma febre espiritual, com uma doença espiritual, é quando o teu espírito começa a ficar atribulado, quando o medo começa a tomar conta do teu coração, quando a incerteza e a falta de paz no seu coração começa a ser latente, quando você começa a ficar atribulado, é o primeiro grau. O segundo é quando você começa a ter ciúmes de outras pessoas que estão ao teu redor, e inveja, espiritualmente dizendo. Logo em seguida você percebe que Saul, irmãos, quero trazer outro detalhe que o Senhor me trouxe agora, quando eu olhei para a televisão. Vocês lembram que Golias estava à frente da batalha? Vocês lembram que o que aconteceu? Que Saul prometeu inclusive uma filha para aquele guerreiro que fosse lutar com Golias e vencesse? O Espírito Santo acaba de falar no meu coração que homens e mulheres, jovens, adultos que começam a fugir da batalha, é um sinônimo de que a presença do Senhor já não está mais muito contigo. Escute, você não quer batalhar pelo Senhor. Aquele homem era o rei, o mesmo homem que tinha ido na batalha para derrotar os amalequitas. Quando teve que tomar a frente para ir à frente de batalha, ele disse: não, eu não posso enfrentar esse gigante. Por quê? Porque a presença de Deus já não era mais com ele. Quando você começa a ter medo de batalhas, é o sinal de alerta vermelho na sua vida. E aí é pior, porque sabe o que acontece com você, que é um homem, uma mulher escolhida por Deus? Se você não for, vai outro no teu lugar. O posto que era para você tomar como teu para lutar, e por causa da tua desobediência ficou para trás, vai outro no teu lugar, e vai vencer aquele gigante. E sabe o que vai acontecer com você? Você vai começar a ficar com ciúmes da vitória do outro. Sabe aquela vitória que era para ser sua, vai cair na mão de Davi. E aí você vai começar a ter ciúme e inveja da vitória daquele outro. Ciúme e inveja dentro da obra são sinônimos da falta da presença do Senhor. Outro, irmãos, você vai começar a querer matar profetas e sacerdotes. O que aconteceu com Saul? Quando ele via alguém sendo usado por Deus, ele via Davi sendo usado por Deus no louvor, diz que várias vezes ele jogou lança para matar a Davi. Por quê? Porque ele não suportava ver Deus usando a vida de outro. Então ele começa a matar as pessoas que são usadas. Irmãos, eu vejo na igreja tantas pessoas criticando quando vê outro sendo exaltado, sendo usado por Deus, sendo aquela pessoa cheia da presença, começa a falar: isso aí não tem nada de Deus, isso aí tem alguma coisa de errado, isso aí é meninice, isso aí é tantas coisas. A falta da presença de Deus
começa a te transformar num matador de homens e mulheres de Deus. E vocês percebem também que nessa história de Saul, ele chegou inclusive a mandar matar a todos os sacerdotes, porque não queria profetizar aquilo que ele tinha que ouvir. Por quê? Porque quando nós estamos longe da presença do Senhor, nós não queremos saber nada da obra de Deus. Nós não queremos saber nada das coisas de Deus. Mas eu creio que nesse ano de 2023, nós seremos homens e mulheres cheios da presença do Senhor. Eu creio que nós seremos como Samuel. E eu quero deixar essa palavra nessa noite. Eu creio que você será como Samuel, que mesmo no momento em que ele nasce, em que havia filhos de Eli, homens que eram para estar na presença do Senhor, fazendo a obra do Senhor, irmãos, isso é muito latente. Eu nunca vi tantos filhos de pastores desviados da presença do Senhor e destruindo a presença de Deus na vida deles, assim como aconteceu com os filhos de Eli em 2 Samuel. Enquanto o pai era um homem de Deus, já cansado, com uma idade avançada, enquanto os filhos deveriam substituí-lo, não, os filhos eram filhos de Belial dentro da casa de Deus. Eu nunca vi tanto filho de crente afastado da presença do Senhor dentro da igreja. Mas eu acredito, no nome de Jesus, que existem jovens, e quando eu falo de jovens, eu não estou falando de jovens e crianças que agora nasceram. Eu estou falando de pessoas que podem voltar a nascer na presença do Senhor, como Samuel, que mesmo tendo filhos de Eli na casa, eles se colocaram na posição, e assim como diz no capítulo 1 de Samuel, de 1 Samuel, diz que Samuel, ele deitava no altar e dormia na presença aonde a lâmpada de Deus nunca se apagava. Eu vejo a Samuel, um homem que crescia e dizia: eu não serei como a esses que não têm a presença de Deus. Eu nasci num lar difícil, minha mãe me gerou com dificuldade, mas eu nasci abaixo de uma promessa. Eu não nasci num berço de ouro, eu nasci numa dificuldade, mas eu sim estarei na casa do Senhor, eu estarei na presença do Senhor, eu estarei junto ao altar do Senhor, e a lâmpada de Deus reinará sobre a minha vida. Quando nós vemos a história de Samuel, nós vemos a história de um moço que anelava a estar no altar de Deus. Um moço que ficava 24 horas, porque ali dizia que o altar, aonde ele dormia, havia o lugar santo, os santos dos santos, e a arca, aonde eu via uma lâmpada que nunca se apagava. E diz que Samuel dormia ali todos os dias. É como ele dizia: eu não posso me afastar dessa luz, porque essa luz ela me guiará. Eu não posso me afastar dessa luz, porque eu nasci para isso. Eu nasci para estar nessa presença. Irmãos, é muito triste quando você vê uma pessoa, como eu vi lá nos Estados Unidos, irmãos. Uma coisa é uma pessoa não ter esperança de dinheiro, de saúde, mas uma pessoa que a única coisa que ela quer
é ter de volta a presença do Senhor e ter uma dificuldade de buscar. Porque não existe coisa pior do que você não estar mais com a presença do Senhor. Mas quando você está na presença de Deus no altar, diz a Bíblia, no livro de 1 Samuel, que diz que Deus começou a chamar a Samuel. Irmão, você só vai conseguir ouvir a voz de Deus quando você estar perto da luz. Você só vai conseguir voltar a ouvir a voz do Senhor quando você estiver perto do lugar santo dos santos. Os filhos de Eli estavam dentro da casa, mas longe do altar. Mas Samuel não. Ele desejava estar na presença. Porque diz uma coisa é você estar num lugar, outra coisa é você estar na presença da pessoa que está naquele lugar. E diz que ali naquele altar, o Senhor começou a dizer: Samuel. Então diz que ele não conseguia entender o que falava com ele. E diz que ele se levanta e vai para o sacerdote Eli e fala: o Senhor me chamou? Ele disse: não. Então ele voltava a dormir e ele ouvia de novo. Mas aonde ele dormia? Perto da chama do altar que nunca se apagava. E disse ali de novo, ele ouve chamar: Samuel. Ele se levanta, vai correndo a Eli, o sacerdote diz: você falou comigo? E ele diz: não, eu não te chamei, Samuel. Ele volta mais uma vez e deita perto da presença do Senhor. Irmão, aprende algo aqui. Porque quando nós estamos longe da presença, a gente não consegue reconhecer a voz de Deus. Você não sabe se Deus está falando contigo ou não. É confundível. Então você começa a buscar respostas através de pessoas. Porque você deposita a tua confiança em pessoas. Mas sabe o que o Senhor quer de você? Sabe o que o Senhor me dizia? Que o Senhor quer de você? Que você pare de confiar em homens e comece a confiar na voz do Espírito que falará diretamente ao teu coração. Só que para isso você tem que voltar para o altar. Você tem que voltar para a chama que nunca se apaga. Você tem que voltar para a palavra que estava dentro daquela arca. Você tinha que voltar para o maná, que é aquilo que sustentava, que estava dentro daquela arca, dentro daquele altar. Ei, meu irmão, tem coisas que você não pode esquecer na tua vida. O poder da palavra do Senhor, a sustentabilidade que só vem do maná, que vem do céu, e aquela vara que floresce, aquela que só te dá uma direção, que é a vida espiritual que está na presença dEle. A presença do Senhor, ela traz ouvidos abertos para Deus. E diz a Bíblia que quando entendeu Samuel que era Deus falando com ele, ele disse: eis-me aqui, Senhor. E a vida de Samuel foi completamente diferente. O Senhor quer te trazer de volta para a presença dEle. E eu não desejo para vocês e para essas pessoas que eu conheci lá naquele lugar estarem longe da presença do Senhor. E eu quero declarar nessa noite, e já profetizando para o ano de 2023, que a presença do Senhor, ela reinará aqui nesse lugar. E que nossa igreja, que você e você que me ouve, será um homem, uma mulher e um jovem na presença do Senhor.
que a obediência da palavra do Senhor e a sua presença, ela será o poder do Espírito que esteve sobre a vida de Davi, sobre a vida daquele homem que entendeu a sua chamada, entendeu que era Deus com ele, e que ele poderia derrubar gigantes sim. Ei, meu Deus do céu, que coisa tremenda! A presença do Senhor vai te levantar com uma força incomparável. Sabe essa fraqueza que você está sentindo? Ei, ela vai sair, porque a presença do Espírito, ela voltará sobre a sua vida no nome de Jesus. Aleluia. E agora você entende o salmo que nós lemos. Porque esse homem, ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão. Davi sabia que ele estava perdendo a presença de Deus. Davi sentia que o Espírito Santo estava se retirando dele. Ei, meu irmão, você não é um super-homem, você não é uma super-mulher de Deus, você não é um super-homem de Deus. Não é você que segura o Espírito em você, porque o Espírito pode sair de você do dia para a noite, assim como você pode ir num monte e a presença de Deus gloriosa e resplandecente entrará no seu rosto, que nem você conseguirá sentir, mas os outros vão ver o brilho que está no seu rosto. Moisés, depois você lê, Moisés desceu no monte, cheio da presença do Senhor. Ele não sabia, mas Deus era com ele, porque o brilho do seu rosto era resplandecente. Ei, meu irmão, às vezes você olha no seu espelho e você diz: a minha vida já não brilha mais. Você olha no seu espelho e você vê o olhar triste que sai dos seus olhos. Mas eu quero dizer, eu tenho uma boa notícia para você. Essa palavra está te dizendo: volta para a presença do Senhor, volta para o altar, que o brilho e a glória, ela reinará sobre a sua vida. As transgressões e as multidões de iniquidades e pecados que nós transgredimos ao Senhor nos afastam. Mas o Salmo 51, ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim o teu Espírito. Ah, Senhor, derrama esse espírito de renovo sobre essa igreja. Ei, esse ano de 2022 de tristeza, de falta da presença, de iniquidade, ele está chegando ao fim hoje. É final de ano, mas há um ano que se renovará sobre a sua vida. Há uma presença do Espírito que se renovará sobre você. Aleluia. Diga: cria em mim, Senhor. Declare isso, diga: cria em mim, Senhor. Isso, bata no teu peito e diga: cria em mim, Senhor, um coração puro. Declare isso, diga: cria em mim, Senhor, um coração puro. Diga: Senhor, renova em mim o teu Espírito. Diga: renova em mim o teu Espírito. Meu irmão, nós não somos nada sem a presença do Senhor.
Sabe por que você está assim tão vazio? É porque a presença do Senhor já não está em ti tão forte como era antes. Mas o Senhor te trouxe aqui hoje, você que me ouve também, para te dizer: eu desejo o teu coração. O Senhor te ama. O Senhor te ama, Ele deseja o teu coração puro. Orabai é que abiaçou, Duribica ameaçou, Arabaceia. O Senhor quer você de novo na frente da batalha. Ei, você não vai querer passar a tua espada para Davi. Você vai falar: não, Senhor, essa batalha é comigo. Eu tenho força para derrotar esse gigante. Eu não vou passar a minha espada para ninguém, porque eu sei que o Senhor, Ele é comigo. O Senhor é contigo. Ei, meu irmão, pega essa espada que o Senhor te deu, que você abandonou. Orababiassura manahasseia. Se coloca de pé, meu irmão, minha irmã. Durabacia minha coarabarraceia. Dubiaçou, caia, roa, baia, suri, minicarabaçou. Oh, Senhor, vai fortalecendo a esse que está fraco nessa noite. Há uma chama aqui nesse altar. Há uma chama no altar. Vem, Samuel, deitar na presença do Senhor. Saia do seu lugar e venha buscar esse renovo na presença. Ei, meu irmão, o altar está aberto, saia do seu lugar, que eu quero orar pela sua vida aqui nesse altar. Você que precisa da presença do Senhor, do renovo, saia. Você que se sente fraco, vem aqui na frente, isso, saia do seu lugar. O Senhor quer te fortalecer, o Senhor quer falar contigo. O Senhor está te chamando, vem, 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 venha. Duraia sumarabada rachou arabadaceia. Ei, Jesus te ama, Ele quer te fortalecer. Há uma chama no altar que não se apaga, só que você tem que vir buscar. Entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. É hora de você se fortalecer. E toma todo este lugar. Sinta a glória de Deus. Vai visitando o Senhor. Feche os seus olhos e busque a presença dEle nessa noite. Oh, Senhor, enche. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente. Que ninguém conhece mais. Vai tocando, Espírito Santo, vai tocando, vai tocando. Vai renovando no altar, Senhor. Vai renovando, Senhor. Ele viu e sabe o remédio para curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. É o que nós queremos, Senhor. Tua presença é o meu remédio, Jesus. Eu não quero ouro, não quero prata, só quero tua presença, Jesus. Tua presença é enche com a tua presença, Senhor. Vai arrancando todo medo, Senhor. Vai, Senhor, arrancando todo medo. Não quero perder amigo, só não quero perder tua presença, tua presença. Vai tocando, Espírito Santo. Vai tocando, Espírito Santo.
Vai tocando, vai enchendo o Senhor com a tua presença. Ei, Senhor, assim como tu falaste, Senhor, a Timóteo. Ei, por este motivo te digo: aviva em vós o dom que há sobre ti, Timóteo. Porque o que há sobre ti não há espírito de medo, mas espírito de força e de coragem. Sabe curar, Ele viu e sabe o remédio para curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Diga isso, diga: a tua presença é o que eu mais quero. Jesus, eu não quero ouro nem prata, eu quero que cuide de mim. Tua presença, que presença é essa? Queremos a tua presença sobre nós, Senhor. Tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença. Aleluia. Coloque a sua mão no seu coração. Tua presença. Orabarracheque abiassuri bidirabarraceia. Coramanahashuri bicaia sourabadarraceia. O Senhor está te dizendo: espírito de medo sairá. Aviva em vós o dom que está sobre ti. O Senhor tem um dom sobre a sua vida. Às vezes você não acredita no dom que há sobre você, mas o Senhor está me dizendo aqui que tem pessoas que só tem que acreditar. Ele é contigo. E esse espírito do medo, ele vai sair. Esse espírito de covardia, ele vai sair. Porque o Espírito Santo de coragem, de ousadia, ele entrará na sua vida no nome de Jesus. Fortaleza, Senhor. Eu determino sobre eles fortaleza, espírito de fortaleza. No nome de Jesus. No nome de Jesus.